Apocalipse, capítulo 14, versos 6 ao versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O texto que nós acabamos de ler é parte do conteúdo mais importante da Bíblia Sagrada para o cumprimento da missão da igreja no tempo que eu e você estamos vivendo. Segundo a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, que é justamente aquela que acabamos de ler, temer a Deus é um dever de todo cristão que verdadeiramente nasceu no reino dos céus. É um dever, é um imperativo de Deus. A Bíblia diz: temei a Deus, como se Deus estivesse dando uma ordem para a igreja e para o mundo. E além disso, temer a Deus é o resultado, segundo essa passagem, natural, que brota no coração de todo filho de Deus que verdadeiramente aceitou a mensagem do Evangelho eterno. De tal maneira que é impossível alguém aceitar o Evangelho e não temer a Deus. Temer a Deus é a reação natural no coração de uma pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador total e suficiente na sua vida. A Bíblia nos apresenta diversas definições do que significa temer a Deus. E esse não é o objetivo da mensagem nessa noite. Embora tenhamos dado início, dando ênfase nessa questão, nesse imperativo da mensagem do primeiro anjo. Para aqueles que quiserem estudar um pouco do que significa temer a Deus, lá no meu canal do YouTube, Última Verdade Presente, tem uma mensagem específica chamada O Temor de Deus, ou Temer a Deus, alguma coisa assim. Mas só você buscar lá Temer a Deus e você vai encontrar a mensagem no meu canal. E aí ali eu faço um estudo minucioso do que significa temer a Deus na Bíblia. Mas hoje eu quero destacar apenas uma definição bíblica, a título de introdução aqui da nossa mensagem. E essas definições, que na realidade é a mesma, que estão no livro de Provérbios e no livro de Salmos. Os textos dizem praticamente a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. No livro de Salmos, o texto abaixo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que os praticam. Com base nessas duas passagens, que na realidade trazem a mesma definição do que é temer a Deus, nós vamos desenvolver a mensagem dessa noite. Nós podemos concluir a partir delas que a sabedoria ou a verdadeira educação, me permitam fazer essa substituição, está fundamentada sob o temor do Senhor. De tal maneira que é impossível qualquer ser humano temer a Deus sem o aprendizado da verdadeira educação, ou, como diz o texto, da sabedoria. E por outro lado, também é impossível qualquer pessoa ser verdadeiramente educada ou sábia sem o temor do Senhor. Uma coisa está relacionada com a outra. É isso que essa passagem nos traz para introduzir aqui a nossa mensagem. O tema da verdadeira educação é um assunto muito caro para Deus. Eu poderia me arriscar até a dizer que talvez seja um dos temas mais importantes da Bíblia. A Bíblia fala muito de educação e você talvez se surpreenda com isso. Assim como alguns se surpreendem quando nós, adventistas, dizemos que a Bíblia fala muito de saúde. A Bíblia está recheada de textos dando orientações sobre o estilo de vida saudável. Mas isso é descoberto através de um estudo profundo e nas entrelinhas de algumas passagens. E sobre a educação é basicamente a mesma coisa. Eu vou provar aqui para vocês, a partir de agora,
como a Bíblia e também de outras maneiras, nós conseguimos descobrir que a educação é um tema central na revelação do Evangelho de Deus. E o primeiro texto que eu peço para que você abra, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. Provérbios, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria com a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu acho esse texto muito bonito. Nós somos instados pelo texto, por Deus, a buscar a sabedoria como se estivéssemos buscando ouro, tesouros, riqueza. Porque a sabedoria, a verdadeira educação aos olhos de Deus é mais cara, é mais importante do que o ouro, a prata e joias preciosas. E Deus nos diz, meu filho, busque o entendimento. Cresça na sua vida intelectual, na sua vida física, na sua vida mental e espiritual. Cresça, busque o conhecimento e a sabedoria como se você estivesse correndo atrás de dinheiro. É isso que a passagem diz. Esse é apenas um dos textos. Mas eu queria começar aqui agora a navegar um pouco em outras áreas que vão nos ajudar a compreender como a educação é um assunto importante para Deus. Existe um professor do curso de pedagogia do NASP, no campus de São Paulo, chamado Davi Mesquita da Costa. E ao longo dos seus estudos, ele identificou que todo o plano da redenção e a própria estrutura do universo, criada por Deus, foi organizada sobre um modelo educativo, escolas. E o que ele nos apresenta através dos seus estudos, que está no livro Manual do Educador, na página 161 e 162. Ele apresenta o seguinte, que, por exemplo, o Jardim do Éden foi organizado como uma escola. Além disso, ele também concluiu que a era patriarcal era organizada como uma escola, chamada escola do lar ou escola patriarcal. Passando o tempo, ele chega na época da escola dos profetas, que foi fundada pelo profeta Samuel. Um pouco mais adiante, nós temos a escola das sinagogas, dos rabinos, e além disso, a escola do templo. Ou seja, a educação é algo tão importante para Deus, que é como se Deus tivesse compreendido que a melhor forma do universo funcionar era organizá-lo como escola. E mesmo depois da queda dos seres humanos, Deus viu que a melhor maneira de redimir os seres humanos era organizar o plano da redenção em forma de escolas também. Agora, o professor Davi Mesquita não foi o pioneiro nesse assunto. A pioneira nesse tema foi alguém que não é da área da educação, mas que nós, como adventistas, cremos que ela recebeu orientações de Deus nessa área, que é Ellen White. E ela, inclusive, ampliaria essa lista que você acabou de ver aqui. Olha o que ela diz no livro Educação, na página 301. O céu é uma escola, antes mesmo do Jardim do Éden. O campo de seus estudos, o universo. O seu professor, o ser infinito. Uma ramificação ou uma filial dessa escola foi estabelecida no Jardim do Éden. E cumprindo o plano da redenção, reassumir-se-á a educação da escola edênica. Então, segundo Ellen White, a primeira escola criada no universo é a escola de que lugar? Do céu, do céu. No Éden foi criada uma filial apenas da escola do céu. Eu não sei se você tem uma visão do céu meio chata. Assim como eu vi certa vez o Martinho da Vila dando uma entrevista, perguntaram a ele se ele preferiria morar no céu ou morar no inferno. Ele disse que preferiria morar no inferno. Porque o céu, ele diz na entrevista, uma coisa chata, ficar tocando harpa, meio monótono. Essa não é a visão de céu que a Bíblia passa. O céu é dinâmico.
No céu nós seremos empreendedores de verdade. Nos céus nós seremos verdadeiros cientistas, pesquisadores. E com um detalhe adicional, você não vai precisar de microscópio, porque os seus olhos terão um potencial tão grande que você possivelmente consiga enxergar o universo sem precisar de telescópio. Então no céu nós vamos ser verdadeiros pesquisadores. Só que o objetivo da pesquisa vai ser glorificar a Deus e conhecer cada vez mais o seu divino caráter. Então o céu é uma coisa impressionante, uma escola, como diz a passagem. Avançando um pouquinho, aqui no Jardim do Éden, ela complementa dizendo o seguinte: foi estabelecida uma escola modelo no Éden. O Éden é para ser um exemplo. O lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden, aí agora veja como ela vai organizar a estrutura escolar. O Jardim do Éden era a sala de aula. A natureza, o manual, era o livro-texto. Adão e Eva estudavam a natureza. O próprio Criador, o instrutor, o professor. E os pais da família humana eram os alunos. Então nós percebemos a partir desses textos que educação é um assunto muito importante para Deus. Não é à toa que, como eu mencionei ontem, a educação hoje do mundo e do Brasil especificamente falando, se tornou instrumento de doutrinação ideológica. Porque sabe-se que a educação é a melhor maneira de conseguir mudar a vida das pessoas. Avançando um pouco mais, para a época agora da Reforma Protestante, vocês conhecem bem Martinho Lutero. Mas quem sabe qual era o nome do parceiro de Martinho Lutero na Reforma Protestante? Quem lembra o nome dele? Philipp Melanchthon. Era o nome do parceiro de Martinho Lutero na Alemanha ao longo da Reforma Protestante. E Martinho Lutero e Melanchthon chegaram à conclusão de que a única maneira da Reforma Protestante ter êxito era modificando a estrutura escolar do sistema religioso naquela época. E assim sendo, um biógrafo de Melanchthon, no livro A Vida de Philipp Melanchthon, diz o seguinte, na página 81. Melanchthon firmemente direcionou seus esforços para o progresso da educação e a construção de boas escolas cristãs. Na primavera de 1525, com a ajuda de Lutero, reorganizou as escolas de Eisleben e Magdeburgo. Ele declarou, palavras dele aqui agora, a causa da verdadeira educação é a causa de quem? De Deus. Então ele estava dizendo o seguinte, não tem como completarmos a obra da reforma se não fizermos uma revolução na educação do nosso povo. Martinho Lutero também, da mesma maneira, vai em harmonia com a visão do seu parceiro de missão, dizendo aqui o seguinte, olha só as palavras dele, que coisa impressionante. Se eu tivesse que desistir da pregação e dos meus outros compromissos, não há ofício que eu preferiria ter ao de ser o professor de uma escola. Pois eu sei que ao lado do ministério pastoral, ele é o mais útil, o maior e o melhor. Não tenho certeza de qual dos dois deve ser o preferido. Portanto, deve-se considerar uma das mais altas virtudes na terra a de educar fielmente os filhos dos outros. Esse dever é de quem, em primeiro lugar? Dos pais, mas poucos se dedicam a isso. Eu queria dizer algo para você, nós vamos falar aqui de escola hoje muitas vezes. Mas eu quero que você entenda hoje que quando nós falarmos de escola, nós estamos falando não só da escola, instituição, como tem aqui do lado. Porque a primeira escola que Deus considera hoje, antes da instituição, é a escola de onde? Do lar. Então toda a estrutura educativa que nós vamos estudar hoje, ela serve para o lar, para a igreja e para a instituição. Serve para todos os setores educacionais. Tá certo? Então compreenda bem isso. Olha só, um detalhe que eu me lembrei aqui agora. Essa situação na Reforma Protestante foi tão séria que a igreja medieval, a igreja católica, não me interprete mal, talvez tenhamos algum amigo católico aqui. Eu não estou criticando a sua igreja, estou apenas contando o que aconteceu. Os católicos, eles viram que a Reforma Protestante estava tendo êxito.
E o que eles decidiram fazer? Da mesma maneira, decidiram rever os seus conceitos educacionais. E para fazer uma obra de contraposição à reforma, surgiu Inácio de Loyola com a fundação da famosa Sociedade dos Jesuítas. E qual é a especialidade dos jesuítas? Educação. Fundaram as escolas. Tem uma frase dos jesuítas, por exemplo, que eles dizem assim: deixe-me educar o seu filho até os 12 anos de idade, e ele nunca mais deixará de ser católico. Porque sabe-se, volto a repetir, eu não estou criticando aqui, cada um tem a sua confissão religiosa e tal, mas sabe-se que a educação é o melhor instrumento de formação da personalidade de um indivíduo, especialmente nos primeiros anos da sua vida. Então, nós temos aqui a reforma protestante vivendo essa realidade. Em conclusão, compreender a verdadeira ou a filosofia da verdadeira educação e aplicar os seus conceitos não deveria ser apenas um assunto assim casual, mas um assunto pontual e urgente para o povo de Deus. Porque nós estamos falando aqui de mexer, moldar, modificar valores, ética, moral, princípios na vida das pessoas. E a educação é um instrumento responsável por fazer isso. E especialmente para um adventista do sétimo dia, esse assunto é muito caro também. E é por isso que eu quero compartilhar para você as palavras de Ellen White. Talvez sejam as palavras mais conhecidas dela sobre essa questão da urgência do tema da educação, onde ela diz o seguinte: agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. É um assunto importante, sim ou não? Muito importante. Porque dependendo do tipo de educação que eu recebo, eu posso me salvar ou eu posso me perder. É isso que esse texto sugere. Além disso, o texto também sugere que há uma verdadeira ciência da educação. E a questão é a seguinte: se há uma verdadeira educação, eu também posso inferir que existe uma falsa educação. Nós precisamos entender o que é cada uma delas e como cada uma delas se define. O texto segue e termina dizendo o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? É uma pergunta que ela faz. Então o texto, ele faz quase que um apelo. Agora, como nunca antes. Por que agora? Porque numa época de relativismo, de pluralismo, de sincretismo, de ecumenismo, de marxismo, de doutrinação ideológica, agora, como nunca antes na história, nós precisamos investir na causa da verdadeira educação. Porque, em outras palavras, senão, nós vamos perder os nossos jovens, as nossas crianças, e a igreja vai perder o seu rumo. É isso que ela quer dizer aqui. Antes da gente avançar para o segundo bloco, eu falei que eram 3. Eu preciso dizer algo, isso é muito franco com todos que estão aqui hoje. É impossível, atenção ao que eu estou dizendo, é impossível nós chegarmos a uma conclusão correta sobre o assunto da verdadeira educação bíblica, adventista, sem levarmos em consideração o que Ellen White escreveu sobre esse tema. Ou eu ainda poderia dizer, o que Deus revelou através de Ellen White sobre esse assunto. É impossível. E quem diz isso não sou eu. São especialistas da área da educação. Da igreja, obviamente. Como, por exemplo, George Knight. Embora George Knight seja conhecido como historiador, teólogo, etc., a especialidade dele é educação. E no livro Early Adventist Educators, na página 26, ele diz o seguinte: é impossível compreender a educação adventista, quer atual ou histórica, sem entender o papel e o impacto de White sobre esse desenvolvimento. Além dele, tem um outro educador chamado Spicer, também norte-americano, que diz ainda mais claramente o que eu acabei de afirmar. Não se pode considerar a solidez da obra educacional adventista se excluirmos dela os escritos proféticos de Ellen White. Agora olha a comparação que ele vai fazer. Eu estou de pleno acordo com ele.
seria como tentar explicar o movimento do Êxodo, excluindo Moisés de todo o seu trabalho e instrução. Você sabe dos anos nos quais esse dom do espírito de profecia continuamente nos alertou, exortou e nos indicou o caminho a seguir. A verdadeira ideia educacional é enfatizada por todos esses livros do espírito de profecia. Então agora a gente faz uma pausa. Eu quero que você assista um vídeo curto, tá? Que resume basicamente a importância do que vimos, trazendo alguns dados que são válidos para esse nosso tema também. Então pode colocar lá o vídeo e aí a gente vai partir para o segundo bloco da mensagem. O que você mais deseja para seus filhos? Para um cristão, com certeza, é que eles sejam salvos e tenham a vida eterna. Todos nós desejamos isso, mas a realidade de muitas famílias na igreja pode ser desencorajadora. Pesquisas revelam que se todos os filhos de adventistas estivessem na igreja hoje, a igreja seria 3 vezes maior do que é. Já pensou? 3 vezes maior? Roger Dudley, pesquisador adventista norte-americano, fez um estudo por 10 anos, entrevistando 1.523 adolescentes. E em seu livro, Por que Nossos Adolescentes Abandonam a Igreja?, ele revela que, apesar dos adolescentes irem à igreja regularmente, apenas 13% leem a Bíblia diariamente e apenas 12% fazem o culto familiar. Ele também diz que entre 40% a 50% dos jovens adventistas saem da igreja entre os 20 e 30 anos de idade. Isto é realmente assustador. Mas isso não é motivo para desânimo. É motivo para ação, para buscar a Deus e encontrar uma solução. Cumpre aos pais redobrarem seus esforços pela salvação dos filhos. Devem instruí-los fielmente, não permitindo que obtenham como melhor puderem a própria educação. A mente tem de ser conservada a meditar em assuntos puros e santos, obtendo assim mais e mais conhecimentos de Deus através da educação. Deus tem meios simples à disposição de cada um de nós, suficientes para assegurar o grande objetivo, a salvação. Precisamos tornar a educação dos nossos filhos uma preocupação, pois sua salvação depende em grande parte da educação. Então essa é uma citação mais de Ellen White. Eu não sei, você sabe quantos membros a Igreja Adventista tem hoje no mundo? Cerca de 21 milhões. O que a pesquisa lhe sugere é que se todos os filhos dos adventistas hoje permanecessem na igreja, seríamos 3 vezes maior o nosso número. Ou seja, de 21 saltaríamos para 63 milhões de adventistas. Então, vamos lá. Nosso propósito agora, vamos resumir o que vimos na primeira parte do tema. 5 pontos nós estudamos. Primeiro, temer a Deus é o princípio da sabedoria, ou da verdadeira educação. Segundo, a estrutura do universo e do plano da redenção foram organizados de forma educativa, como escolas. Terceiro, os reformadores deram a devida importância para a educação cristã. Quarto, Ellen White escreveu sobre a urgência do tema da educação. Quinto e último ponto que vimos até aqui, para compreender a filosofia adventista de educação, precisamos considerar o que Ellen White escreveu sobre o tema. Então agora é o que a gente vai fazer. O livro mais importante, como eu mencionei no início do tema, do assunto, é Educação. É o livro que trata sobre a filosofia adventista de educação. Então nós vamos usar esse livro e nós vamos pegar apenas um pedaço de um parágrafo, a fim de darmos os primeiros passos na intenção de descobrir o que é verdadeira educação. E aí, para facilitar, eu numerei os 4 passos que ela nos apresenta ali. Página 20, capítulo 1, eu não lembro qual é a página, é o capítulo 1 do livro Educação. Ela diz o seguinte:
a fim de compreendermos o que se acha envolvida na obra de educação, necessitamos considerar tanto, em primeiro lugar, a natureza do homem, quanto, em segundo lugar, o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar, terceiro, a mudança na condição do homem, em virtude da entrada do conhecimento do mal, e quarto e último ponto, o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Então são 4. É como se ela estivesse dizendo o seguinte, olha, sem entender esses 4 pontos aqui, é impossível darmos uma educação correta para os nossos filhos. Inclusive eu, adulto, você, adulto também. Se nós não compreendermos isso daqui, e seguramente, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, é quase 100% de certeza que todos nós recebemos segundo a ciência da falsa educação, mas não da verdadeira educação. Mas ainda há chance de recomeçar. Mas vamos lá. Primeiro então, cada pergunta aqui é um dos pontos que ela mencionou. Primeira pergunta, qual era a natureza do homem antes da queda? É a primeira resposta que precisamos dar para entender o que é verdadeira educação. E daí ela mesma dá a resposta no capítulo 1 do livro Educação, dizendo o seguinte: quando Adão saiu das mãos do Criador, e Eva também, logicamente, trazia ele em sua natureza. Me ajudem, que natureza? Física, intelectual e espiritual, a semelhança do seu Criador. E Deus criou o homem à sua imagem. Agora você entende o que significa o texto dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que significa dizer? Que Deus dotou o ser humano de 3 faculdades. A faculdade física, a faculdade intelectual e a faculdade espiritual. E a Bíblia diz que Deus criou o homem dessa forma, semelhantemente a ele. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White amplia esse conceito, dizendo o que significa isso. Ter a natureza física, mental e espiritual semelhante à de Deus. Aí olha só o que ela vai dizer. No capítulo 1, que a natureza do homem estava em harmonia com a vontade de Deus. Que a mente do homem era capaz de compreender as coisas divinas. Além disso, as afeições, os sentimentos do homem eram santos. E finalmente os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Em outras palavras, quando Deus cria o ser humano, física, o corpo, mental, o intelecto, e o espiritual do homem estava inclinado a fazer a vontade de Deus. O homem tinha prazer, alegria, satisfação em fazer a vontade do Criador. Segunda pergunta. Qual era o propósito de Deus quando o homem foi criado? Por que o homem foi criado dessa maneira? Será que era para ser elogiado? Será que era para se tornar o dono de todo o universo? Propósito. Segunda questão. Resposta, Educação, capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem. E era seu intento, seu objetivo que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse essa imagem, refletindo mais completamente a glória de quem? Do Criador. Então, o homem foi criado, e a mulher, para viver para a glória de Deus. Quando o homem se vestisse, o homem deveria se vestir para a glória de Deus. Quando o homem comesse, ele deveria comer para a glória de Deus. Quando o homem ouvisse, deveria ouvir para a glória de Deus. Cantasse para a glória de Deus. O homem foi criado para viver para a glória de Deus. Isso é importantíssimo. Porque hoje, por exemplo, no nosso mundo, tem um movimento que brada em alta voz uma frase dizendo assim: meu corpo, minhas regras. Já viram isso? Principalmente movimentos que são pró ou a favor do aborto, movimentos abortistas. Meu corpo, minhas regras. Em outras palavras, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Quem manda no meu corpo, eu sou o dono do meu corpo. Se eu quiser furar o meu corpo, minha orelha, meu nariz, minha cara inteira, tatuar, quem manda no meu corpo sou eu. Em outras palavras, é isso que esse movimento sugere. Isso tudo é fruto de falsas educações que são implementadas na nossa sociedade. E que vão influenciando a vida das pessoas. Mas enfim, primeiro ponto.
O homem foi criado física, mental e espiritual semelhantemente a Deus. Segundo, Deus deu tudo isso para ele, para que vivesse para a glória de Deus. Terceira e penúltima questão. O que aconteceu com a natureza humana depois da entrada do pecado? E esse é o ponto crucial. Esse talvez seja o ponto fundamental, que se você não compreender corretamente, você vai ou educar o seu filho errado, ou seu sistema de educação será equivocado, como é o nosso. E deixa eu te explicar por quê. O grande expoente do modelo de educação que impera as formas de educação do nosso mundo hoje, se chama Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista do século XIX. E a ideia de Jean-Jacques Rousseau, diferente da ideia, por exemplo, de Thomas Hobbes, filósofo absolutista, é que a natureza dos seres humanos é boa. O ser humano é moralmente bom. O ser humano nasce bom. Quem corrompe o ser humano é a sociedade que ele vive. Essa é a visão de educação que impera no nosso mundo hoje. E deixa eu te explicar o seguinte, seguramente você já ouviu essa frase. Um jovem delinquente comete lá um ato que assusta a sociedade. Como eu me lembro de, algum tempo atrás, aí um jovem de 16 anos estuprou uma menina. E aí alguém tentava defender esse jovem, dizendo o seguinte, que ele não era culpado pelo seu ato, porque ele era vítima da sociedade. Já ouviram isso? Isso é culpa da falsa educação que modela o nosso sistema educacional nos dias de hoje. Ela tira a culpa dos indivíduos e coletiviza a culpa dos seres humanos. O ser humano é bom e no final das contas é a sociedade que o corrompe. E se você tem uma visão dessa de homem, de ser humano, de natureza humana, você vai ensiná-lo, educá-lo de forma errada. É por isso que o Brasil hoje, me perdoem, mas está essa podridão que nós estamos vendo. Então, o que houve com a natureza humana depois da queda? Vamos lá. Diz o texto, capítulo 1, livre educação. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase totalmente apagada. Ou seja, quando você olha para mim hoje, destituído de Deus, eu mais pareço, sabe com o quê? Com um demônio do que com Deus. É isso, irmãos. É duro isso? É duro. Mas esse é você e esse sou eu. Afastado de Deus. Endemoniado. Amigo de Satanás. Você se lembra lá no livro de Gênesis, quando o homem cai, aí Deus faz uma promessa. Se não fosse essa promessa de Deus, a gente estava perdido. Porque Deus disse assim, porém o quê? Inimizade entre ti e a serpente. Quem que é a serpente? Então, se Deus vai colocar inimizade entre o homem e o diabo, significa que com a queda, nós nos tornamos o que do diabo? Amigos dele. E inimigos de Deus. O texto segue. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem, sua capacidade mental diminuiu, ofuscou-se-lhe a visão espiritual, tornou-se sujeito à morte. Então, explicando, as três faculdades que Deus dotou o homem, mente, físico e espiritual, as três faculdades se tornaram depravadas. Caíram num lamaçal de pecado. O corpo do homem agora deixou de ser usado para a glória de Deus e se tornou servo do pecado. A mente do homem deixou de servir a Deus e passou a servir o pecado. E a espiritualidade do homem se afastou de Deus para se tornar adoradora do seu próprio eu, da natureza e de coisas que não são a divindade verdadeira. Então, isso é fundamental. A sua criança, eu já mencionei isso aqui durante a semana, não importa se você é adulto ou bebê, todos nós, quando nascemos, segundo a Bíblia, nascemos sob a ira de Deus. Porque a nossa natureza é má, caída e corrupta. E agora vem o quarto e último ponto. E agora então? Qual é o plano de Deus para voltar a cumprir o seu glorioso propósito na educação da raça humana?
Resposta, capítulo 1 ainda, do livro Educação. Todavia o ser humano não foi deixado sem esperança. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Mas como Deus faria isso? Por infinito amor e misericórdia, foi concebido um plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça, restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento, me ajuda, do quê? Do corpo, espírito e alma, as três faculdades, para que se pudesse realizar o propósito divino da criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Louvado seja Deus. O que esse texto está dizendo? Que Deus vai pegar a sua natureza caída, depravada, corrupta, imunda, metida no lamaçal do pecado, o seu corpo caído, a sua mente caída e a sua espiritualidade caída, e ele está dizendo nessa passagem o seguinte, que para aquele que quiser e aceitar o seu plano, ele vai restaurar de tal maneira que você vai deixar de ser parecido com um demônio e vai se tornar parecido com Deus, amém? É isso que ele faz através da educação. Só que tem métodos agora. Nós estamos vendo aqui modelo de educação. Agora me diga uma coisa. É possível um modelo educacional ateísta colocar isso daqui em prática? Jamais, irmãos. Isso significa que o nosso método convencional e secular aí de educação está absurdamente longe. De tal forma que eu poderia dizer que é quase impossível reformar famílias se nós não começamos essa reforma no âmbito educacional. Você que tem a oportunidade hoje de colocar um filho numa escola confessional, coloque. Se você tiver que se apertar um pouquinho mais financeiramente, se aperte. O ideal seria que nós educássemos os filhos em casa até pelo menos 8 anos de idade. Esse seria o ideal. Mas nem todos têm condições de fazer isso. Mas o fato é que esse é o modelo. Agora você deve estar se perguntando, mas irmão, então educação e religião, ou educação e redenção é a mesma coisa? Não tem diferença entre educar e redimir? Olha só, conhecem o pastor Renato Stencil, quem é adventista? Ele também é educador, trabalha no NASP, e no livro Manual do Educador, na página 89, olha só a conclusão que ele chega. A ideia central da filosofia educacional de White é guiar os estudantes à redenção divina. A própria Ellen White vai dizer aqui o seguinte: o grande professor Jesus convida cada jovem a aprender a verdadeira filosofia da educação. Agora ela vai definir verdadeira filosofia da educação. O que devo fazer para ser um bom advogado? É isso que está ali? O que eu devo fazer para ser um bom médico? É isso? Tem problema ser advogado e médico? Não, não tem problema. Mas essa não é a base, não é o fundamento da verdadeira educação. O fundamento da verdadeira educação é o que devo fazer para ser salvo. Se isso não é trabalhado desde cedo na mente de uma criança, de um jovem, mas não é assim só trazê-lo na escola sabatina, ou se você está nos visitando de outra igreja na escola dominical. Não pense que o teu filho, numa escola pública, por exemplo, assistindo todo dia ali professor ensinando para ele um monte de coisa que não presta, e com 1 horinha por semana de escola sabatina na igreja, você está completamente enganado que isso vai resolver o problema do seu filho e da sua família. Completamente enganado. É por isso que eu comecei dizendo que a escola precisa começar em casa e não apenas na instituição. E finalmente, de forma bem clara e categórica, Ellen White diz que no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma só. Concluindo o segundo bloco, para a gente partir para o terceiro e último e concluir a nossa mensagem. A humanidade foi criada com as faculdades físicas, mentais e espirituais em harmonia com a vontade de Deus. O sétimo ponto que vimos, o propósito da criação humana era que vivessem para a glória de quem que nós falamos? De Deus, usando todas essas faculdades dessa maneira. O oitavo ponto, o pecado corrompeu ou perverteu as faculdades físicas, mentais e espirituais dos homens. Nono ponto, Deus deseja restaurar o ser humano à sua condição original. 10º e último ponto, a verdadeira educação e o plano da redenção
são a mesma coisa. De tal forma, concluo eu, que educar é redimir. Nós vamos partir agora para o terceiro e último bloco dessa nossa mensagem, irmãos. E agora eu queria que você visse o resumo, tá? Nós espalhamos ali as ideias, e agora Ellen White vai resumir num parágrafo o que é verdadeira educação. Ela vai dizer aqui o seguinte: nossas ideias acerca de educação têm sido demasiadamente acanhadas, tímidas. Há a necessidade de um objetivo mais amplo, mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que avançar num certo curso de estudos. Como eu disse anteriormente, verdadeira educação é mais do que você sentar dentro da escola ou dentro da universidade e seguir um curso ali que você quer ser um curso profissionalizante. Segue o texto. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível dos seres humanos. Então, verdadeira educação, ela em primeiro lugar leva em conta a vida da pessoa, não apenas aqui na terra, mas o que ela será também na vida eterna no reino dos céus. O texto segue, ainda dizendo, esses dois pontos que estão destacados em amarelo, tá? O ser todo e o próximo que eu vou mostrar, eu diria que são a essência da verdadeira educação. Então, primeiro, educar significa trabalhar com o homem por completo, não apenas o intelecto. A nossa educação convencional hoje, ela trabalha o intelecto. Inclusive tem pessoas que criticam às vezes a educação adventistas, que têm condição de colocar o filho numa escola adventista, e aí vem e diz assim, mas eu acho que a educação adventista é muito fraca. Sabe o que é isso? Falsa educação. Porque quando nós falamos de educação fraca, nós só estamos pensando no quê? Intelecto. Mas verdadeira educação é o desenvolvimento, agora vem aqui, ó. Verdadeira educação é o desenvolvimento o quê? Harmônico. O que é harmônico? Equilibrado. Das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do quê, queridos? Serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por mais um dilatado serviço no mundo vindouro. Toda a educação que não leva em consideração o desenvolvimento das três faculdades é falsa educação. Se você em casa não está preparando o seu filho física, mental e espiritualmente, você está dando ele uma falsa educação dentro de casa. Não adianta também só cobrar da escola se você em casa não obedece essa orientação. Detalhe, outro detalhe importante. Educação. Um ser humano é educado com que objetivo? Qual é o objetivo de um ser humano ser educado segundo esse texto? Está ali, está sublinhado em amarelo. Qual é o objetivo? Eu me torno um médico para quê? Eu não ouvi. Eu me torno um advogado para? Eu me torno um engenheiro para? O objetivo da educação de Deus é servir. E eu fico assustado quando eu vejo uma igreja hoje que não tem o espírito de serviço. Eu fico assustado quando eu vejo igrejas hoje disputando, às vezes, cargos na igreja. Pessoas se degladiando dentro da igreja. Significa que estão tão afetados pela falsa educação que não entenderam que se eu sou escolhido para lavar o chão dentro da igreja, é a posição que Deus me deu na igreja, porque verdadeira educação significa servir. E servir é servo. Quando você olha na Bíblia a palavra serviço, a palavra bíblica para serviço, sabe qual é? Se a Bíblia fosse traduzir literalmente a palavra serviço, deveria ser traduzido como escravo. Escravo de Jesus. Isso é verdadeira educação. E eu posso falar sobre esse assunto aqui também com autoridade, porque quando eu prego esse tema, eu estou falando para mim. Porque quem vos dirige a palavra aqui agora foi uma pessoa criada para ser um baita de um egoísta. E eu luto com esse pecado terrível até os dias de hoje. E minha esposa sofre com isso. Já sofreu mais. Mas é uma luta. Por quê? Meu pai e minha mãe, embora tenham me dado uma educação boa, não foi uma má educação, mas eles me deram falsa educação. Porque meu pai e minha mãe me criaram para ser um inútil. Minha mãe não deixava eu arrumar a cama do meu quarto.
Minha mãe nunca me chamou para lavar uma louça dentro de casa. Meu pai nunca me ensinou a trocar uma lâmpada na minha casa, porque na mente do meu pai, ele frustrado, porque ele não conseguiu que o seu pai, o meu avô, desse a ele uma educação acadêmica, ele dizia assim: quanto eu puder pagar, bancar você para estudar, eu só quero que você estude. E eu fui criado como um inútil. E por isso digo, sofro com isso. Mas, irmãos, nós temos que entender que um cristão nascido no reino dos céus, educado, cujas faculdades são usadas para a glória de Deus, ele é um servo da igreja, um servo de Deus. Nós temos que entender isso. Eu costumo dizer que, olha, você pode até não ser excluído do céu por coisas erradas que você come, por coisas erradas que você ouve, mas todas as pessoas vão ser excluídas dos céus se não vencerem, se não lutarem contra o egoísmo. Porque esse é o pior tipo de pecado que existe na Bíblia Sagrada. Se você pudesse definir o diabo com uma palavra só, a palavra seria egoísta. É uma luta, irmãos. Eu já preguei esse assunto, mas infelizmente deu problema na filmagem e não está disponível no meu canal. Só falando sobre a maior batalha do universo. A maior batalha do universo é egoísmo e amor que serve. Infelizmente deu problema no vídeo e não está disponível no meu canal. Mas a única maneira de nós sairmos de uma natureza egoísta como a nossa, pega aí o teu filhinho, você que tem criancinha pequena. Vocês ensinam o filho de vocês a ser egoísta? É claro que não. Mas uma criança precisa ser ensinada a ser egoísta para ela ser egoísta? Não, porque a nossa natureza é egoísta. E através da educação, Deus quer mudar a nossa natureza, o nosso DNA. E eu louvo a Deus porque através de uma doutrina bíblica chamada regeneração, que é nascer de novo, Deus pode. E para aqueles que quiserem, Ele vai transformar você de um egoísta em um servo de Deus, louvado seja o Senhor. Depende da tua escolha. Bom, o George Knight, ele vai concordar com o que nós estamos vendo aqui, as 3 faculdades. Essa é a ênfase da educação. E ele vai dizer assim, ó, aqui no livro, esse livro aqui é sensacional, tá? Para quem é educador adventista, inclusive, deveria ler esse livro aqui, não só ler, mas a gente tem que trabalhar para colocar em prática o que diz esse livro aqui. Eu já vou explicar qual é a essência dele. Assim como a queda denegriu a imagem de Deus no homem, de forma espiritual, social, mental e física, assim a educação deve visar restaurar a saúde e a integridade em cada uma dessas áreas e na inter-relação de umas com as outras. E aí você tem um quadro. É um quadro que resume o que é verdadeira educação. Verdadeira educação você tem, resumidamente, um objetivo principal, um objetivo secundário e um objetivo supremo, que é o final, o maior de todos eles. Então, o objetivo principal é levar jovens, e adultos também, obviamente, a ter uma relação de salvação com Cristo. Primeira coisa básica da educação. Quando o teu filho, qualquer jovem, tem a capacidade de começar a entender as coisas, a primeira coisa que você tem que ensinar para ele: filho, você é um pecador e a única maneira de você ser salvo é através de Jesus Cristo. Redenção. Primeira coisa. Não adianta nem a gente falar de educação se não fala da redenção. É falsa educação. Então, depois de entender isso, que eu preciso estar conectado com Jesus, eu dependo de Jesus, aí vem o objetivo secundário. O que é o objetivo secundário? Desenvolver o quê? O caráter. O que significa desenvolver o caráter? Aí vem todos os outros ali abaixo. É desenvolver a mente cristã, desenvolvimento dos talentos em prol da responsabilidade social, desenvolvimento da saúde física, emocional e social, e por fim o desenvolvimento profissional. Não tem problema nenhum, nem todo mundo foi chamado para ser missionário. Só que tudo isso aqui tem um único objetivo. Olha as setinhas ali, ó. Eu só desenvolvo a minha vida, o meu caráter, com um objetivo supremo. E qual é o objetivo supremo? Servir a Deus e ao próximo. Eu fico maravilhado com isso, irmãos. E sabe o que o segundo objetivo secundário e o supremo revela para a gente? Que ali você tem um circuito de beneficência.
Você desenvolve o teu caráter para... Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Você desenvolve o teu caráter para servir. Mas ao mesmo tempo, quando você serve, você está desenvolvendo o seu... É um circuito que Deus criou para você ser preparado para ir para o céu. Vamos finalizar esse nosso tema. Já passei muita coisa aqui para vocês. Nesse livro, chamado A Filosofia Básica da Educação Adventista, o autor do livro, que eu não me arrisco a dizer o nome, porque é um nome muito difícil, então nem vou falar o nome dele aqui, ele resume, em alguns pontos, a educação bíblica adventista. E eu separei alguns desses pontos aqui. Eu só vou ler os pontos, em alguns deles eu vou fazer comentários, tá? Brevemente. Primeiro, o que é verdadeira educação agora, esmiuçadamente? A única educação verdadeira é a cristã, que está fundamentada na filosofia religiosa baseada na Bíblia. Sem cristianismo não existe verdadeira educação. Segunda, o processo educacional está preocupada com o indivíduo por completo, durante todo o processo de sua existência. Terceiro, a educação deve ser prática, bem como cultural e acadêmica. Não adianta você criar jovens para serem inúteis. Prático. Quarto, a educação deve preparar uma pessoa para ser útil e deve inspirá-la com o ideal do serviço, como já enfatizamos aqui, não vou me demorar nesses pontos. O currículo deve ser suficientemente vocacional, profissional, para assegurar que todo aluno deixe a escola com meios dignos de ganhar o seu sustento. Óbvio, como eu já mencionei também, não tem nada de errado com isso. Desde que você entenda que se você é um profissional de qualquer área que for, você tem que usar o seu dom para servir, para salvar as pessoas. Sexto ponto, a política educacional não deve ser limitada pela tradição. Ah, mas o MEC, Paulo Freire, Jean Piaget, não sei quem, diz Vygotsky, diz o contrário. Não interessa. Eles ajudaram, mas eles não são a base pedagógica para a nossa educação. A base pedagógica para a nossa educação é a Bíblia. A gente já vai voltar nisso. Sétimo ponto, é obrigação da igreja educar todos os seus membros, sejam adultos ou crianças. Tudo isso aqui é encontrado nos livros de Ellen White. Ele resumiu verdadeira educação baseada nos seus estudos dos livros de Ellen White. E a obrigação das igrejas, as igrejas deveriam, os líderes de igreja, anciãos, diretor de diácono, diretor de ministério, deveria conhecer esse assunto para ensinar corretamente os seus membros. Oitavo ponto, uma localização rural e pitoresca é ideal para um internato. Então esse é outro detalhe importante. Coloque as crianças em contato com a natureza. Porque não existe verdadeira educação sem contato com a natureza. Coloca. No sábado, ao invés de ficar perdendo tempo em casa, às vezes sem fazer nada, leva o teu filho num parque. Passeia com ele no meio da natureza. Ajuda ele a desvendar os mistérios do Criador através da natureza. Se esforça, pai. Se esforça, mãe. Se esforça, adolescente. Você que já tem essa capacidade de fazer isso sozinho. Pesquise. Nono ponto, a maior parte possível do trabalho de cuidar da instituição deve ser feita pelos estudantes e todos devem ter algum trabalho prático. Não é só estudar livro, trabalho prático. 10º ponto, os professores devem ser bem qualificados academicamente. Mas acima de tudo devem ser o quê? Cristãos praticantes e imbuídos de um espírito missionário. A saúde é um fator primordial no sucesso do aluno, tanto a escola como o aluno devem estar preocupados com os princípios de saúde. Por fim, os dois últimos, a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico dos aspectos físicos, mentais, morais, espirituais, estéticos, vocacionais, emocionais, sociais e religiosos da natureza humana. Todas as áreas. E o último, e esse daqui eu vou fazer um comentário breve, mas importante. A Bíblia deve ser considerada o livro o quê? Mais importante em todos os níveis de educação. Deixa eu te explicar uma coisa. Esses dias, já faz na verdade que foi no semestre passado, eu tive aula na faculdade de educação sexual. Você já imagina as besteiras que eu tive que ouvir, né?
E nós somos ensinados a tratar esse assunto como um tema transversal. O que é um tema transversal dentro do ambiente da docência ali nas escolas, no caso? Não é um assunto do currículo escolar, mas é um tema que você vai introduzir na mente da criança de forma sutil. Como? Esse tema da educação sexual, deve ser trabalhado em cada uma das disciplinas. Por exemplo, português. Ao invés de você ficar estudando textos da literatura, de Machado de Assis e etc., por exemplo, façam textos sobre ideologia de gênero. Matemática. Ao invés de ficar tratando sobre problemas, Joãozinho foi na feira, comprou 2 laranjas, etc., tratem temas sobre ideologia de gênero, homossexualidade, estatísticas. Tragam isso. Isso é tema transversal, ou seja, você pega o assunto e introduz ele em cada disciplina do currículo escolar, fazendo dele um tema centralizado e, inconscientemente, ele vai entrando no universo da criança. Sabe o que nós deveríamos fazer ou com o que nós deveríamos fazer isso? Ao estudar história, nós deveríamos estudar história baseada na Bíblia. Ao estudar matemática, a Bíblia deveria ser o livro central. O George Knight, ali naquele livro, ele faz uma crítica, inclusive à educação adventista, nossa educação. Porque diz ele que o que Ellen White diz sobre a importância da Bíblia como livro central da verdadeira educação, não é que nós deveríamos ter apenas uma matéria chamada religião dentro do currículo escolar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a Bíblia fosse o livro através do qual o currículo escolar estivesse percorrendo toda a sua estrutura educacional. Já pensou se nós fizéssemos isso, irmãos? Eu acredito que a maioria das nossas crianças, jovens e adolescentes estariam na igreja. Porque eles aprenderiam a enxergar o mundo com esse livro, como se esse livro fosse as lentes, os óculos através do qual eles entendem o mundo. Por fim, falsa educação é isso daqui, os nãos da falsa educação. Na falsa educação, a Bíblia não é o livro principal. Na falsa educação, não há contato com a natureza. Na falsa educação, não há trabalho útil. Não há também um relacionamento com os pais, especialmente nos primeiros 8 anos de vida. Cada vez mais as escolas estão incentivando as crianças, adolescentes, jovens a ficarem nas escolas por período integral. Já viram isso? Isso está crescendo cada vez mais. Tirar o contato dos pais, falsa educação. Na falsa educação não há individualidade. Você coloca 40 crianças dentro de uma mesma sala de aula como se todas elas fossem iguais e devessem aprender tudo da mesma forma. Sendo que a verdadeira educação ela é individual. Pessoas têm necessidades diferentes, têm capacidades diferentes. Então a verdadeira educação lida com indivíduos. Na verdadeira educação não há espírito de serviço a Deus e ao próximo. E por fim, na verdadeira educação não há cuidado com a saúde. Você precisa cuidar da saúde do teu filho. Quando Deus orienta a igreja adventista sobre uma dieta alimentar, é para o seu bem. É porque Ele quer ver o seu filho bem educado. Com a mente saudável, santa, explodindo, para poder estudar, guardar coisas, memorizar. E detalhe, verdadeira educação não vai tornar o seu filho, ou você mesmo, um mero repetidor de ideias de terceiros, mas vai tornar você um agente influenciador da sociedade. É isso que a verdadeira educação faz. E esse é o último texto que eu mostro para vocês. Eu sei que agora talvez nós estejamos pensando o seguinte, mas irmãos, isso é muito difícil, é demais para mim, é demais para nós, é muito complicado, eu não dou conta de seguir as coisas dessa maneira. O George Knight, no livro O Manual do Educador, Educando para a Eternidade, ele usa uma frase que eu acho espetacular. É impossível chegar ao destino, a menos que você saiba para onde você está indo. Difícil ou não, é algo que vai depender do propósito da sua vida. Certa vez, vocês já ouviram falar num filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella? Acho que alguns devem conhecê-lo. Ele é da área de educação. Certa vez eu ouvi ele dando uma palestra. E ele diz algo que eu queria que você guardasse com você aqui nessa noite. Faça o seu melhor, na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. É isso que Deus pede de você.
Não seja medíocre, é o que ele fala na palestra dele. O grande problema de nós cristãos é que nós estamos hoje confortavelmente assentados em um nível de mediocridade. Eu já estou bem dessa maneira e não estou preocupado em crescer. Não seja medíocre. Faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Sabe o que vai determinar o seu melhor? O seu alvo. Se o seu alvo for o céu, se o seu alvo for restaurar sua família, seus filhos, todo o seu lar, e a igreja inclusive, você vai pagar o preço para cumprir esse propósito. E a sua recompensa, em nome de Jesus, você vai receber um dia no reino dos céus. Amém?